Ok. Boa noite, pessoal. Pessoal que entrou agora, né? Nessi, Érica, Pastor Ailton Júnior, Benício Souza, outro eu não sei aqui, desapareceu, sumiu da tela. Mas sejam todos bem-vindos, né? Vamos para mais um Biblionaria, né? Biblionaria hoje. Hoje Gênesis 9, capítulo 9 e capítulo 10. Vamos orar então para a gente iniciar? Pai, no nome de Jesus. Deus, nós te agradecemos por tudo, te agradecemos por mais um dia, pela honra de estar aqui, Senhor, louvando, Senhor, e exaltando o teu nome. Seja conosco, Senhor. Espírito Santo de Deus, que não seja, Senhor, apenas nós, a nossa razão, os nossos estudos, os livros que lemos, ó Senhor, mas que seja, Senhor, o Espírito Santo, ó Senhor, revelando, ó Senhor, a tua perfeita, boa e agradável, ó Senhor, vontade e principalmente direção para onde devemos seguir, Senhor. Espírito Santo de Deus, né, que as letras saiam para fora, que possamos realmente, ó Senhor, crescer em graça e entendimento de quem o Senhor é. Pai, nós te agradecemos e te louvamos, Senhor. Amém. 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 Vamos lá. Gênesis 9, para a gente já dar andamento, não atrasar muito. Gênesis 9, versículo 1 diz o seguinte: Abençoou Deus a Noé e os seus filhos, e lhes disse: Frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Versículo 2. O pavor e o medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves do céu, tudo que se movem sobre a terra, e todos os peixes do mar todos os peixes do mar são entregues nas vossas mãos. Interessante isso aqui. Versículo 3. Tudo que se move e vive será para vosso mantimento. Assim como vos dei as ervas verdes, tudo vos dou agora. A carne, porém, com a sua vida, isto é, com seu sangue não comereis. Versículo 5. Certamente requerei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas. De todo animal o requererei, como também das mãos do homem. Sim, das mãos do irmão de cada um requererei a vida do homem. Ok? Versículo 6. Quem derrama sangue de homem, pelo homem o seu sangue será derramado. Vou marcar aqui. Pois Deus fez o homem à sua imagem. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai-vos abundantemente a terra, e multiplicai-vos nela. O mesmo mandamento repetido 2 vezes. Versículo 8. Então disse Deus a Noé e a seus filhos: Agora estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós, e com todos os seres viventes que convosco estão, as aves, os animais domésticos e os animais selvagens que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço convosco a minha aliança. Não mais será destruído tudo o que tem vida pelas águas do dilúvio. Não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: E este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco por gerações perpétuas. Versículo 13. O meu arco tenho posto nas nuvens, e ele será por sinal de haver uma aliança entre mim e a terra. Aliança. Versículo 14. Sempre que eu trouxer nuvens sobre a terra, e aparecer o arco nas nuvens, eu me lembrarei da minha aliança que está entre mim e vós, todos os seres viventes de toda a carne. As águas não se tornarão mais em dilúvio, para destruir tudo o que tem vida. O arco estará nas nuvens, e eu verei para me lembrar da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes, de todas as espécies que estão sobre a terra.
Versículo 37. Disse Deus a Noé. Perdão, 17. Disse Deus a Noé: Este é o sinal da aliança que tenho estabelecido entre mim e tudo o que tem vida que está sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cão e Jafé. Cão é o pai de Canaã. Estes três foram filhos de Noé, e deles se povoou toda a terra. Ok. Até aqui, que o capítulo é um pouco mais longo e ele meio que divide nesse ponto aqui em outra história. Nós vamos entrar mais à frente. Vamos comentar um pouco a respeito dessa aliança, a respeito essa nova etapa da terra, essa medida de construção da terra, né? Nós vimos o discorrer do dilúvio nos capítulos 7, 8, 6, o início, através da vida de Noé, e principalmente vendo Noé como realmente um servo justo que obedece a Deus de forma, chega até de forma meio que silenciosa, né? A gente vê aqui que ele nem se opõe, nem fala nada, mas ele realmente obedece porque o seu coração está voltado para Deus. E é isso que o Senhor se agrada na obediência de Noé. E no capítulo 9 nós vemos esse período que se encerra do dilúvio, né? E agora entra o pós-dilúvio, né? Existia uma terra antes do dilúvio e existia uma terra depois do dilúvio. E a gente vê que pós-dilúvio, né? E a gente vê que realmente é um recomeço, mas um recomeço apontando realmente aquilo que era a essência, e Deus, no capítulo 9 agora, direcionando, inclusive, Noé, a sua família, e principalmente estabelecendo, deixando de forma bem clara aquilo que o ser humano veio, né? E a primeira coisa, veio para qual a essência? Porque ele foi colocado na terra. E o primeiro mandamento que se repete duas vezes, tanto no capítulo 1, no versículo 1, quanto no versículo 7, Deus abençoou a Noé e seus filhos, e ele disse: frutificai, multiplicai e enchei a terra. Né? Nós já vimos que é sobre uma essência de governo, né? Um contexto de governo, multiplicar e encher, não de forma desordenada, mas para que eles realmente tenham uma comissão de frutificar, gerar frutos, de multiplicar, gerando filhos e filhas e gerações que exalte o nome do Senhor e continue exercendo essa responsabilidade, enchendo toda a nação. E um ponto bem interessante no versículo 2, que ele fala: o pavor e o medo de vós virão sobre todos os animais da terra, sobre todas as aves dos céus. Tudo que se move sobre a terra, de todos os peixes do mar, são entregues às vossas mãos. Ou seja, a partir desse momento, o domínio do homem sobre os animais era muito mais claro, né? Era muito mais... como posso dizer? Na criação, o Senhor criou os animais, criou o dia, né? Teve toda a criação, no final criou o homem e falou para o homem dominar, né, Adão. E Noé agora sendo o novo Adão, né? Mas Adão dominar sobre os animais e tal. Só que os animais vieram antes. O ser humano meio que ficava né? Eu fui inserido num contexto, fui inserido nesse lugar, já existia, né? Mas aqui não. Deus mostrou, a gente viu no capítulo 8, inclusive, o tanto que Deus era minucioso em algumas situações, até em números, em quantidade de animais. Então, isso mostra para o homem essa organização, né? Esse domínio que o homem tem a partir de agora, que deixa bem mais claro, né? Tô falando no contexto didático, mentalmente do homem. Que fique isso bem mais claro, que o homem tem controle, Deus tem o controle, claro, né? E o homem, a partir desse momento, recebe essa comissão, né? De realmente entender que os animais estão sob o domínio dele, né? Sobre isso também tem uma instrução, né? Que o homem, inclusive algumas linhas falam que o homem só se alimentava de vegetais, e a partir desse momento o homem ele pode se alimentar de carne,
né, no versículo 4, versículo 5, fala sobre isso. Com uma certa ressalva, né? Tudo aquilo que se move está sob o domínio do homem, lembra? Está sob o domínio do homem, tudo que... Então, tudo é para consumo. Mas, certamente requerei o vosso sangue, e o sangue das vossas vidas, e todo animal requerei também da mão do homem, assim da mão do irmão, de cada requerei a vida do homem, né? Opa, perdão. Versículo 4, que deixa mais claro, que já é outra coisa. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Ou seja, a carne com o sangue do próprio animal. Eu vejo um cuidado de Deus a respeito disso aqui naquela época, principalmente naquela época, né? Um cuidado do Senhor para que não tivesse doenças nem nada, e etc e tal. Mas principalmente mostrando que o sangue ele era vida, ele é vida, né? O sangue é vida. Então, mostrando que quem era o dono da vida, que nós dependíamos, todo esse ecossistema de vida dependia de Deus, era para Deus, para tudo para Deus, né? E era como se fosse profano mesmo mergulhar e comer a carne com o sangue do animal. Então, houve essa instrução, uma instrução de cuidado, uma instrução também simbólica, didática, para que o homem entendesse isso de fato. E depois, no versículo 5 e 6, a gente já vê, né, Deus realmente apontando para Noé a mesma coisa que estava lá no início de Gênesis, né, na criação. Que era o quê? Deus gerou o homem à imagem e semelhança dele. Só que agora ele impõe, ele volta a refrisar sobre isso e fala que sobre o derramamento de sangue do homem, né? Ou seja, o homem, mais importante que qualquer outro animal, né? Se pelo animal era assim, imagine para o homem, a criatura que o Senhor colocou, né? É muito mais importante porque leva a imagem e semelhança de Deus. Então, ele colocou uma instrução realmente para que não houvesse mais assassinatos, homicídios, né? Mostrando o devido valor de cada coisa, ok? No versículo 7 ele já traz de novo essa ordem, né? Vamos dizer assim, esse mandamento de multiplicai-vos, frutificai-vos e abundantemente sobre a terra, multiplicai-vos nela. É bem interessante, porque já a partir daqui o Senhor deixa um sinal de aliança, né? A partir do versículo 9, versículo 8, ele deixa um sinal de aliança, que seria esse sinal nas nuvens como um arco-íris. Né? Esse sinal não era, lembrando, né, quando o versículo 15, inclusive, fala, e eu, como se fosse o próprio Deus falando, e eu me lembrarei, né, que não terá mais, a aliança que eu faço, não terá mais dilúvio, não destruirei a terra. Deus não precisa de sinais para se lembrar, mas Deus constituiu, né, a gente já viu que essas expressões são o autor tentando traduzir o sentimento de Deus de forma humana, né? Mas na verdade o que o Senhor queria passar aqui, Deus queria passar é que Deus, né, marcou esse memorial com esse arco-íris para que entre as nuvens, para que não só como o autor diz, mas que a humanidade se lembrasse desse marco, né? Um marco de que Deus não quebraria, é como se fosse uma aliança mesmo, um marco de aliança. Um marco que, inclusive, ele fala no versículo 15, né? Que essa aliança eterna, que ele não destruiria a terra e permaneceria, né, os habitantes, os seres viventes e tudo como está de acordo e como é até hoje, né? Então, por isso que isso foi um marco antes do dilúvio e pós-dilúvio. Porque não só a Bíblia, mas outros livros que nós vemos por aí, inclusive livros históricos, né, de outras civilizações, falam a respeito, inclusive, que houve, né, esse dilúvio, que houve essa separação, houve e que isso aconteceu na Terra, né? E isso é bem interessante,
Tanto que no versículo 17 ele fala assim: Disse Deus a Noé: Este é o sinal da aliança que tenho estabelecido entre mim e tudo que é a vida sobre a terra. E depois ele volta a refrisar o nome dos filhos, né? A gente vai ver um pouquinho a respeito disso aí logo depois. Mas o importante até aqui é entender que esse sinal, né, esse sinal do arco-íris, ele é um sinal, como se fosse um sinal de amor de Deus para a humanidade. Um sinal que Deus mostra o seu cuidado conosco, né? Isso é bem interessante. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer acrescentar, falar? Deixa eu ver aqui. O momento é agora. Deixa eu ver se eu tô no horário. Ave Jesus. 10h22? 22h22. Olha aí. Nenhuma dúvida? Ninguém quer acrescentar? Podemos seguir? Sim. 3, 2, 1. Agora. Vamos lá. Versículo 20 diz o seguinte: Começou Noé a cultivar a terra e plantou uma vinha. Olha o que Noé estava fazendo. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. E Cão, pai de Canaã, vendo a nudez de seu pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa e puseram-na sobre os seus ombros. E, indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai, tendo os rostos virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. Versículo 24. Despertando Noé do seu vinho, soube o que seu filho mais moço lhe fizera. E disse: Maldito seja Canaã, escravo de escravos, seja para seus irmãos. Disse mais: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem. Seja-lhe Canaã por servo. Alarga Deus a Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos. Foram todos os dias de Noé, 950 anos, e morreu. Ok. A gente vê aqui nos versículos, por isso que eu cortei aqui no versículo 18, versículo 19, porque o próprio autor traz uma breve introdução sobre a família de Noé, que realmente sobreviveu a essa pós-dilúvio, que foram os 3 filhos, né? Cã, as famílias, né, deles. Sem, Cão e Jafé. Cão é o pai de Canaã. Então, esses 3 filhos são relembrados aqui, mas para trazer uma história que é meio conturbada, né? Pelo que aconteceu com seu pai, né? O pai deles, Noé. O que aconteceu? Era muito comum o povo de Israel cultivar uvas, né, para vinho e etc. E Noé se embriagou, né? Perdeu a noção. E alguns estudiosos falam que, mesmo dentro da sua tenda, Noé ficou meio que à vista. E o filho mais novo, Cão, né, meio que debochou, né, tem outros significados. Fez brincadeira que não devia fazer, destruindo, acho que é o mais significado, o melhor significado é esse, destruindo e usurpando a honra, né, do próprio Noé, do seu avô, né, então, ou do seu pai. Então, essa zombaria da honra, né, a perca do respeito pelo seu pai, né, inclusive convidando seus irmãos a ver, e os seus irmãos interpretaram isso e viram, né, com muito respeito o que aconteceu, né, e isso é bem interessante, porque a partir daqui há uma pequena divisão, uma pequena
e muito grande, né? Mas Noé pega e fala, olha, sobre esses três, Cã vai servir a todos, né? Aí vem uns que falam sobre a origem do povo da África, que foram usados como escravos, etc e tal, né? A respeito dessa divisão que ocorreu por esse fato, esse pequeno fato que ocorreu, e que Noé amaldiçoa seu filho Canaã como escravo de escravos. Então, há esse fato, e depois Noé vive 350 anos e morre com 950 anos. Muito tempo, né? 950 anos, mas não deixa, assim como a gente falou das gerações e gerações, lá, né, de Deuteronômio, onde ele fala que Deus abençoa até 1000 gerações, a gente vê o cuidado de Deus pela vida de Noé e meio que o destrinchar da história do início, né, dessa nova temporada da Terra, né, que é o período pós-dilúvio. Alguém quer comentar? Acrescentar? Vocês estão tão caladinhos hoje. Deixa eu ver aqui. Pastor Ailton. Pode falar, pastor. A questão aí da advertência, né? Que Deus Noé fez, né? Os filhos viu, já gerou uma maldição, né? E a questão também do vinho, né? Aí não fala se era fermentado e tudo, mas com certeza ele deve ter tomado muito para poder se embriagar. E aí, o seu filho, ele não, os dois filhos, né, não viram a alegria dele, porque dessa forma era uma questão de honra, né? E aí, por causa disso, veio a maldição sobre Canaã. Isso, né? Ver essa. Tá liberado aí? Isso, bem interessante. Tanto esse lado do vinho, né? Que realmente foi uma. Vamos dizer, pelo pessoal fala, né? Uma brecha, um acesso. Para distorcer, né? Inclusive a própria Bíblia no Novo Testamento fala: não vos embriagueis com vinho, mas encheio do Espírito Santo. Né? Não se embriagueis, não perca a razão de si, né? Não perca simplesmente por excesso de coisas dessa terra, né? Nós não somos feitos, produzidos à imagem e semelhança de Deus para ser distorcidos por coisas pequenas daqui, né? Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus para viver coisas extraordinárias. E eu acredito muito nisso. E assim como o pastor falou, foi uma maldição liberada. Sobre a vida do filho de Noé. Canaã. Na verdade, o pai amaldiçoou o filho. Né? Acredito tanto nesse princípio de honra, né, que tinha. E principalmente o respeito como o filho e seu pai. Isso era tão vívido assim que até hoje os israelitas e todo o povo, né, eles são muito criteriosos com essa questão da obediência ao pai, né, e etc. Com os patriarcas também. Vamos lá então pro 10? Então vamos lá. Capítulo 10, versículo 1 diz o seguinte: são essas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, aos quais nasceram filhos depois do dilúvio.
Perdão. Ciclo 2. Os filhos de Jafé são Gormé, Magog, Mandai, Javã, Dubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gormé são Askenaz, Rifa e Togarma. Os filhos de Javã são Elisá, Torás, Kitim, Dodanim. Por esses foram repartidas as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. Os filhos de Cã, Cuxim, Mizarim, Put e Canaã. Os filhos de Cush são Seba, Havila, Sabaca, Ramá e Sabateca. Os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. Oi? Seba? Dedã. Isso aí. O nome aí bom pra botar nos filhos, né? Versículo 8. Cush também gerou Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. Ele foi poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que se diz como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Erech, Acade e Calné, na terra de Sineá. Versículo 11. Dessa mesma terra saiu ele para a Síria e edificou Ninive, Reobote e Calá. E entre Ninive e Calá, a grande cidade de Recém. Misaim gerou Ludim, Ananim, Reabim, Naftuim, Pratusim, Calsulim, de onde saíram os filisteus, e Caltorim. Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e Éter, e Jebuseu, o Amorreu, o Gigazeu, o Eveu, o Arqueu, Sineu, o Avadeu, o Zemareu e o Amateu. Depois se espalharam as famílias dos cananeus. Foi o termo dos cananeus desde Sidom. Em direção a Gerá, até Gaza, em direção a Sodoma, Gomorra, Abdam, Zeboim e até Lázan. Esses são os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em sua terra, em suas nações. A Sem, o irmão mais velho de Jafé, nasceram filhos. Ele foi o pai de todos os filhos de Eber. Os filhos de Sem foram Elão, Assum, Alfajadim, Lude e Arã. Os filhos de Arã, Geter e Mas. Alafard gerou Selá, e Selá gerou Eber. E Eber nasceram 2 filhos, e o nome de um foi Peleg, porque em seus dias se repartiu a terra. O nome do seu irmão foi Jotã. Jotã gerou Amodá, Salef, Azamave, nome grande, Zerá, Odorão, Uzal, Dical, Obal, Abinael, Sabá, Ofi, Avila e Jobabe. Todos esses foram filhos de Joctã e habitaram desde Mesá até Zefá, da montanha do Oriente. São esses os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, nas suas terras, segundo as suas nações. São essas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações. Deles foram disseminadas nas nações da terra depois do dilúvio. Então, todo o livro de genealogia, muitas vezes a gente
quando vem falando sobre a genealogia de todas as famílias, acaba que a gente perde o foco porque fala, meu Deus, o que está aqui? Por que está aqui? Né? Mas uma das provas, inclusive cientificamente, que a Bíblia não está falando besteira e realmente que é real, historicamente, é justamente as genealogias, porque a partir disso passa a se traçar uma linha histórica dos fatos e acontecimentos. E uma dessas linhas que bate muito com o grande e poderoso caçador, né, do versículo 9, Nimrod, da família de Cush, que gerou Nimrod, é realmente descrito isso em livros históricos, que Nimrod foi muito poderoso, né? Nimrod foi muito tinha muitos recursos e patrimônios e começou a dominar cidades e regiões, né? A gente vê também Deus de forma bem clara estruturando, vamos dizer assim, inclusive até os domínios e os espaços das nações. Alguns estudiosos até acreditam que aqui, principalmente já no finalzinho, que fala que foi dividido segundo as suas línguas e famílias e tal, que houve divisões de continentes também, né? Divisões de continente de forma geográfica mesmo. Que enquanto esses continentes se dividiam, as nações também se dividiam, além do fato de Babel, né? Além do fato de Babel, porque aqui não está no contexto cronológico da situação, né? Há um espaço de tempo muito grande aqui. Mas, de certa forma, o capítulo 10 ele resume bastante isso, trazendo aqui esses fundamentos, né? Esses pequenos passos, inclusive de cada nação e aquilo que cada nação apontaria, né? Como uma resposta mesmo, geraria como uma resposta para a Terra. E um fato curioso é que, mesmo Jesus sendo descendente de Davi, mas todos vieram, todos nós, inclusive, nós somos parentes, né, de Noé também, porque partiu dele, foi da última, né? Então nós somos também, Jesus também foi e era descendente através de Sem, né? Sem foi dos filhos mais velhos, né? Dos filhos, inclusive dessa linhagem aqui de Noé, que é citado nos últimos versículos aqui do capítulo 10. Né? Jesus veio dessa linhagem aqui. Outras tribos vieram da linhagem de Canaã, de Cão, e outros, né, da linhagem de Jafé. E assim, conforme a gente for lendo, né, o desenrolar, vamos dizer assim, da humanidade, nós vamos entendendo o porquê das coisas, né, inclusive de forma geológica sobre o Irã, sobre alguns lugares que foram dominados, algumas nações e o porquê, né, que essas nações fazem o que fazem, né? E um dos contextos bem curiosos também é que à medida que os filhos homens iam nascendo, né, o poder aumentava e a partir de uma família que tivesse mais mulheres, tô falando no contexto cultural mesmo, é como se trouxesse mais alegria inclusive para a mãe, né? O homem trazia um contexto natural, poder ir honrar o pai, né? As mulheres alegria e segurança para a mãe, né? Porque a partir da mulher se teria a geração de frutos, né? Novos frutos, né? A multiplicação. Amém? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer acrescentar? Deixa eu ver. Pastor Ailton, levantou a mão ou é porque tava do outro? Eu vou aí, para mostra a multiplicação, né, a grandeza das gerações, né, onde vai ser. Isso.
Isso mesmo, É a como se a grandeza. Bíblia humilde, né? Porque aí dessa forma, já passou um tempo, né? Mas que a Bíblia não mostra esse tempo. Ela só vai apontar aí analisando a família, né? Sim, sim. Há um espaço de tempo muito grande aqui, né? É impossível a gente prever, mas a Bíblia traz como se fosse uma construção de um quebra-cabeça das nações, né? Os passos que foram tomados, vamos dizer assim, da onde é que veio, por que nação X faz coisa X, por que nação Y faz coisa Y, né? É bem interessante. E o que eu acho mais interessante é Jesus ter vindo de Sem, né? Da linhagem de Sem, o primogênito, né? De Noé. Amém, glória a Deus, aleluia. Como você falou aí, o testemunho da referência de verdadeiro da Bíblia, apontar a linhagem para mostrar, né, que realmente é um sagrado, né? Dessa forma, até para a gente saber a geração que a gente é, né? Qual geração. Isso. Saber de qual geração que é. Inclusive, os estudiosos, eles tomam como base essas árvores genealógicas, inclusive para mostrar que a Bíblia, ela é real, né? Ela não tá falando besteira, citando nomes, por citar nomes, né? Naquele tempo, o povo de Israel, inclusive, no Novo Testamento também temos passagens com, acho que até se não me engano, se é o primeiro ou o segundo, no Mateus já é só genealogia, mostrando de onde é que veio, por que veio, qual família veio, né? Para ter realmente essa, vamos dizer assim, segurança, né, histórica, mas como se fosse uma camada de proteção e mostrando, inclusive, de onde veio, por que veio, realmente, que tem uma história, vamos dizer assim, fugiu na minha cabeça a palavra certinha, mas um dia eu vou achar. Na hora eu acho. Tô cansado uma hora eu acho. Mas como se realmente tivessem selo de qualidade, né? Mostrar, ó, daqui que veio. Oi, pastor Ailton? É um fundamento, né, das coisas existentes, de onde veio, né? Isso, Tem base, né? fundamento. Ah, você tirou a palavra da minha boca. Fundamento. Isso mesmo. E eles levavam muito ao pé da letra isso. E o Senhor sempre os ensinou dessa forma. Para que a história fosse contada realmente em detalhes, para que não houvesse questionamentos. Ok? Amém? Glória a Deus, aleluia. Nenhuma dúvida. Hoje foi até rápido. Érica tá caladinha hoje. Até assim, para a gente ter como base, né, as pessoas verem também que a Bíblia não é um livro mentira, um livro que não tem fundamento, que traz coisas que não existiam. Então, é a prova da existência, né, das coisas de Deus, né? É perfeito, né? Isso. Uhum. É prova da existência que realmente trazendo esses fundamentos, mostrando para o homem que não é bobagem. Uma vez um primo, né, ele questionou a origem da Bíblia. Ele falou assim, mas não é escrita por homens. Ah, mas não foi manipulado pelos romanos, não foi, né? Há muito disso. Mas uma das coisas que eu questionei ele, inclusive levantei essa questão para que ele levantei essa questão para que ele pensasse,
né? E eu falei assim, olha, um livro que foi escrito há mais de 2000 e poucos anos e continua transformando, e pessoas seguem esse livro, e pessoas pregam esse livro, e pessoas falam dele, né? Não é um livro para ser ignorado. E ele concordou. Não é qualquer livro, não é de qualquer forma. Não é, né, qualquer livro que dura, passa perseguições, é queimado, é confrontado, inclusive historicamente, cientificamente, né? E quando chega no final dos debates, cada um mostra que é onde está a sua fé. Se realmente é aquilo que está escrito ou realmente é daquilo que surgiu, né? Que o homem com as suas teorias criou, né? Então, é bem interessante a gente ter esses argumentos. Pastor? O mais interessante disso é que é muito antigo, né? O mais interessante disso é muito antigo. Sim. História de muitos anos atrás e continua sendo um livro praticamente de hoje, né? Como você fala, traz acontecimentos também de hoje, né? Ver Isso. que é uma coisa de Deus, né? Continua sendo um livro real, Não né? só, mas é surreal. Verdade, verdade. Pessoal, então é isso por hoje. Nós terminamos até cedo hoje. Eu tô vendo aqui que, pelo contexto do capítulo 11, não vamos conseguir finalizar às 11 horas. Então vamos deixar para o próximo. Tô vendo também que alguns exercícios não vai dar pra gente corrigir de forma online agora, antes que chegue no horário das 11. Mas vou manter a linha do que eu falei, né? Que eu vou passar no PV de vocês direitinho, tal. E amanhã a gente continua no capítulo 11 para que a gente tenha qualidade, né? Até mais tempo para discutir a respeito do capítulo 11, 12 e eu acredito que até o 13 nós também vamos conseguir, porque são capítulos pequenos, né? São menores. Amém? Gostaria de convidar o pastor Ailton para orar conosco, para encerrar o bilionaria. Amém. Pai do Senhor a todos aí. Vamos orar então. Bendito e maravilhoso Deus, Senhor, te glorifico, Espírito Santo, gratificante, Senhor, por ouvir a tua palavra e aprender dela. Que venha, Senhor, nos instruir com o teu Espírito. E a cada dia nós possamos, Senhor, vivenciar a tua palavra. Que o Senhor venha nos direcionar com o caminho certo. Deus, eu te glorifico nessa oportunidade por cada um que está participando, por aqueles também, Senhor, que sentem a vontade de vir aqui na palavra, desperta ele, Senhor, abençoa o presbítero ele, dá sabedoria, a cada um desse grupo, e que o Senhor possa nos dar uma noite abençoada, em nome do Jesus, e amanhã nós possamos estar aqui novamente, para aprender a tua palavra. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Amém. Glória a Deus. Amém. Fique com Deus, meu irmão. E até amanhã. Grande abraço.